Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Agora sempre de Brasília, com um cenário diferente daquele que tínhamos em São Paulo, com outro interlocutor, o nosso programa, que já tem bem uns 14, 15 anos, sabe? Certo. Se continua. E se continua graças agora ao diácono brasiliense que serve a Igreja de Brasília e serve atualmente a Rede Vida neste serviço pastoral. Diácono, eu falei, e acho que foi aí que terminei o programa da semana passada, a respeito do pecador que se autodestrói. Sim. Ele, infelizmente, tem um objeto mortífero na mão e ele mesmo se encarrega de retalhá-lo. Ele vai se tornando cada vez mais distante e diferente do seu modelo, que é Jesus Cristo. Com outras palavras, ele se empobrece no ser. Há uma pobreza ontológica aqui, uma pobreza radical, na raiz do ser, ontológica. Em segundo lugar, ele se animaliza e assim ele se vai autodestruindo. Este é já o seu estado deplorável, o seu castigo. O próprio castigo se encarrega de castigar o transgressor. Eu vou dar um exemplo. Comece a beber. O que acontece? Vai ficar dependente da bebida ou, com outras palavras, alcoólatra. Isto faz bem? Não. Isto faz bem ao corpo? Não. Isto faz bem ao espírito? Não. Isto faz bem à psicologia? Não. Vai se autodestruir na vida, vai perder família, vai perder emprego, vai perder profissão, vai perder amizades. Está vendo o que é o castigo? Quer dizer, já na desordem, ele engole também o castigo. A isto se dá o nome de castigo intrínseco. O castigo está intrinsecamente presente na desordem do pecador. Mas ninguém iria querer isso. Me ocorre assim essa questão. Ninguém de sã consciência quer isso para si mesmo. Então aí uma sedução. Mas a pessoa se torna escravo da sua própria miopia inicial. Por que começou esse caminho? Por que não pensou 10 vezes? Por que não consultou alguém prudente? A mesma coisa com a droga. E assim eu poderia dar todos os exemplos. Os castigos de Deus são castigos intrínsecos, eles estão por dentro da desordem. A própria desordem se encarrega de ir contra aquele que a perpetra. É como se vê no pecado original, aquelas consequências. Pois é, mas são consequências intrínsecas, não extrínsecas. Um castigo extrínseco seria, por exemplo, alguém cometer um homicídio doloso e pegar 30 anos de prisão. Por que não 45? Por que não 20? Isto é um castigo extrínseco. E nada tem a ver, anos de prisão, com o crime perpetrado. O defunto não volta mais à vida. Agora, o castigo intrínseco é aquele que está dentro do mal. Cometa um homicídio. Você simplesmente destrói a imagem e semelhança de Deus. Vá cometendo e vá ver onde vai parar. Já está aí. Certo? Interessante. Continue. Estamos ainda no capítulo 1. Como não se preocupassem, eu estou no versículo 28, como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus,
Deus entregou-os aos sentimentos depravados e daí o seu procedimento indigno. São repletos de toda espécie E agora de malícia. tem uma lista de pecados, a maior lista de pecados, 12, que Paulo deve ter buscado da filosofia estoica. Então, são repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja. Até aí, pecados genéricos. Agora vem pecados mais específicos. Então, vai. Cheios de inveja, Homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais, são insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. e aí está o fim. 3 pecados negativos. 100. A total pobreza ontológica. Pobreza no ser. Continue. Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que considera dignos de morte. Dignos de morte. Sempre que Paulo fala em morte, é morte eterna. É o famoso inferno. Para a morte biológica, ele usa o verbo dormir, koimastai, do grego, mas não thanatos. Dignos de morte, aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que as cometem. Bem, aqui está Paulo se voltando contra uma parte do gênero humano. A maior parte, os gentios, os pagãos, que eram isto. Realmente eram isto. Ao descrever o gentio desta forma, ele tinha do seu lado o povo judeu. Porque o povo judeu imaginava dos gentios a mesma coisa que Paulo acaba de dizer. Só que agora, no que vem, mais tarde no capítulo 2, quando a epístola foi dividida em capítulos, vem pego de mira a outra parte do gênero humano, os judeus. Para se chegar a uma conclusão final em 3. Todos estão debaixo da ira de Deus. Mas ele começa preparando o terreno e de maneira tranquila. Não o chama diretamente pelo nome nos primeiros versículos. Prepara, repito, o terreno. Pode começar. O capítulo 2. Assim és inexcusável, ó homem, quem quer que sejas. Quem quer que seja, ainda estamos no genérico. Quem quer que sejas, que te arvoras em juiz. Naquilo que julgas a outrem. No fundo já eram os judeus que se arvoravam em juízes dos pagãos. Naquilo que julgas a outrem, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas fazes as mesmas coisas que eles. Ora, sabemos que o juízo de Deus contra aqueles que fazem tais coisas corresponde à verdade. Tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas as cometes também, pensas que escaparás ao juízo de Deus? São os judeus que imaginavam estarem seguros porque tinham o conhecimento e a posse da Torá de Moisés e se consideravam o povo da eleição. Por mais que sejamos pecadores, Deus haverá de buscar um jeito, um modo de nos salvar, porque somos raça de Abraão, descendência de Abraão. E é isto que Paulo não aceita. Então, versículo 4. Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e longanimidade, desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento. Mas pela tua obstinação e coração impenitente, vais acumulando ira contra ti, para o dia da cólera
e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade. Mas ira e indignação aos contumazes, rebeldes à verdade e seguidores do mal. Tribulação e angústia sobrevirão a todo aquele que pratica o mal, primeiro ao judeu e depois ao grego. Pela primeira vez, o judeu vem explicitamente mencionado. Tribulação e angústia para todo aquele que pratica o mal, com lei ou sem lei, com a posse da Torá ou sem a posse da Torá. E bênção e longanimidade para todo aquele que pratica o bem, seja ele judeu, seja gentil. Por quê? Continue a ler o texto. Mas glória, honra e paz a todo que faz o bem, primeiro ao judeu e depois ao grego. Primeiro ao judeu, porque aos judeus Deus falou em primeiro lugar. Portanto, se estão os primeiros na bênção, são os primeiros no castigo também. Porque diante de Deus não há distinção de pessoas. Não há, evidentemente, prosolempsia do grego, isto é, Deus não faz acepção de pessoas. Isto é, não distingue o judeu do não judeu simplesmente por ser raça de Abraão ou não ser raça de Abraão, sem olhar as obras. Versículo 12. Todos os que sem a lei pecaram, sem a aplicação da lei perecerão. Bem, um momentinho. Todos os que sem a lei pecaram. Sem a lei significa sempre sem a Torá, sem o conhecimento da Torá. Se refere aos pagãos. Sem o conhecimento da lei natural. Por quê? Porque no fundo, os 10 mandamentos nada mais são, e são o coração da Torá, Êxodo capítulo 20, palavras diretamente de Deus, nada mais são do que a lei natural. Os 10 mandamentos não vão muito além da lei natural. Portanto, eu posso conhecer os 10 mandamentos quer pela Torá, quer pela lei natural. Os gentios não conheciam a Torá, mas tinham a lei natural, que distingue o homem do animal. Nós temos que fazer um intervalo e já voltamos. Voltando, pela lei natural, os pagãos estavam, de certa maneira, equiparados aos gentios, pelo menos no que tange aos 10 mandamentos. Os pagãos equiparados aos judeus. Desculpe, aos judeus. Aos judeus. No que tange, pelo menos, aos 10 mandamentos, que é o principal. Outras questões não eram a questão do puro e do impuro, e a circuncisão mesmo, tomam um segundo lugar. Mas com relação ao que Deus aprova e desaprova, bem, uns têm a Torá, mas outros têm a lei natural. Não precisa dizer o versículo, não. Continue só. Mas ira e indignação aos contumazes, rebeldes, à verdade e seguidores do mal. Tribulação e angústia sobrevirão a todo aquele que pratica o mal, primeiro ao judeu e depois ao grego. Mas glória, honra e paz a todo o que faz o bem, primeiro ao judeu e depois ao grego. Porque diante de Deus não há distinção de pessoas. Todos os que sem a lei pecaram, sem a aplicação da lei perecerão. E quantos pecaram sob o regime da lei, pela lei serão julgados. Ambos, pela lei ou sem a lei, supondo lei interna, lei natural, serão julgados. Serão julgados. Continue. Porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas serão tidos por justos os que praticam a lei. Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei. Fazendo naturalmente as coisas da lei. Os pagãos não têm a lei, isto é, não têm a Torá. Não é que não tenham lei. Claro que tem lei. É evidente, se é ser humano tem lei. Senão seria animal. Mas não tem a Torá de Moisés, tem a lei natural. Se eles fizerem naturalmente, fizei, do grego, as coisas da lei, eles são justificados diante de Deus, mesmo sem o conhecimento da Torá. Este versículo
criou uma confusão imensa na história da teologia, do dogma e da moral. Pelágio se aproveitou desse versículo para dizer que o homem naturalmente, sem a graça, pode fazer a vontade de Deus. E neste caso, Jesus Cristo se limitou a dar um bom exemplo. Mas o homem sozinho é capaz de tudo. E se baseava nesse versículo aí. Os que naturalmente fazem a vontade de Deus. Acontece que esta exegese está viciada, porque o texto não contrapõe o natural à vontade de Deus. Ou a capacidade, não contrapõe o natural à graça de Deus. Naturalmente significa sem o conhecimento da lei mosaica, mas não sem a graça de Deus, como queria Pelágio. Naturalmente não significa sem a graça de Deus. No texto e na boa exegese, significa sem o conhecimento da Torá. Se eles, pela lei natural, naturalmente, nesse sentido, praticam, se supõem com a graça de Deus, mas sem o conhecimento do texto da Torá, praticam as coisas da Torá, ao menos os 10 mandamentos, eles são justos diante de Deus. Contrariamente, os que têm a Torá, leem e mesmo assim desobedecem, são injustos diante de Deus. Bem claro o texto, assim, né? E com isto, o primeiro privilégio dos judeus, ter a lei, se relativiza. Porque de uma maneira ou de outra, nós todos temos a lei. Continuo sem dizer o versículo. Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, com a graça, mas sem o conhecimento. Embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. A si mesmos servem de lei. Isto é, fazendo naturalmente, pelo conhecimento interno da inteligência, a vontade de Deus. Com a graça. Com a graça de Deus. O texto não tem nada de graça aí. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações. É a lei natural. Está vendo? Dando-lhes testemunho à sua consciência, bem como a seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Eles têm a consciência que ora os acusa, ora os defende. Portanto, eles são capazes de agir de acordo com a consciência. E agindo de acordo com a consciência, eles são leis para si mesmos. Eles têm a lei de Deus. Isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgar as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. Bom, primeiro privilégio dos judeus, conhecimento da lei, posse da lei, vem relativizado. O segundo privilégio, continue. Mas tu, que és chamado judeu, e te apoias na lei, e te glorias de teu Deus, tu que conheces a sua vontade, instruído pela lei, sabes aquilatar a diferença das coisas. Tu que tu fanas de ser guia dos cegos, luzeiro... O que os judeus imaginavam, sobretudo morando na diáspora, guia dos cegos. O que no Antigo Testamento fala do servidor de Javé, a luz para as nações. Os judeus imaginavam ser eles. Luzeiro dos que estão em trevas, doutor dos ignorantes, mestre dos simples, por que encontras na lei a regra da ciência e da verdade? Bom, aí a frase está mal traduzida. Ela deveria estar terminada com 3 pontinhos. Eu vou ler o texto na tradução melhor. É aqui que eu parei. Tu que te ufanas de ser guia dos cegos, luz dos que estão nas trevas, doutor dos ignorantes, mestres dos simples. Tu que encontras na lei a regra da ciência e da verdade, tu que ensinas aos outros.
Aqui está, 3 pontinhos. O que significa isto? Um anacoluto. Paulo não terminou a frase. Ele se empolgou de tal maneira que esqueceu gramaticalmente de terminar a frase. Mas ele aqui terminou. Terminou de acordo com o que Paulo diria se tivesse acordado, se tivesse percebido o anacoluto. Não ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Ou furtas, com exclamação. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Que adianta ter o conhecimento dos 10 mandamentos, se não se pratica nada? Tu que abominas os ídolos, pilhas os seus templos. Eram acusados de roubar coisas dos pagãos. Tu que te glorias da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque assim fala a Escritura, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. Ou seja, falando o que eles falavam de si mesmos, se autogloriando e agindo desta maneira, eles se tornavam um sinal de contradição. E os pagãos acabavam zombando da religião deles, vendo o comportamento concreto com que viviam. Eu penso que Paulo, hoje, diante desses meios de comunicação, ele seria talvez até processado pelas verdades, né, que são ditas tão diretamente aqui. Bom, vamos a um outro baluarte dos judeus. Continue. Porque assim fala a Escritura, só concluir, o 24. Por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. A circuncisão, em verdade... É outra coisa, é outro baluarte. É proveitosa se guardares a lei. Mas se fores transgressor da lei, serás com tua circuncisão um mero incircunciso. Isto é, circunciso de corpo e incircunciso de coração. Tá vendo? Continue. Se, portanto, o incircunciso observa os preceitos da lei... Se o não circuncidado, o gentio, o pagão, observa pela lei natural o que comanda a lei... Não será ele considerado como circunciso? Não será ele ser considerado circunciso? Apesar de sua incircuncisão? Ele está incircunciso na carne, mas circuncidado no coração. O que é mais importante? Ainda mais, o incircunciso de nascimento, cumprindo a lei, te julgará que, com a letra e com a circuncisão... Julgará a ti, judeu, que com a lei e a circuncisão... És transgressor da lei. Não é verdadeiro judeu o que é exteriormente, nem verdadeira circuncisão a que aparece exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é interiormente, e verdadeira circuncisão é a do coração, segundo o espírito da lei, e não segundo a letra. Tal judeu recebe louvor, não dos homens, e sim de Deus. Então, a circuncisão e a incircuncisão também vêm relativizadas, porque o incircunciso, pagão, realizando as obras da lei dos circuncidados, se torna circunciso no coração, ou circuncidado no coração. E o circuncidado no corpo, que não observa, não é circuncidado no coração. Se torna incircunciso no coração. No coração. E o mais importante já está aqui em Deuteronômio. O nosso tempo está no final, mas acho que eu ainda posso citar aqui o Deuteronômio. No capítulo 30 do Deuteronômio, versículo 10, está dito que a circuncisão do coração é aquela que agrada mais a Deus, e não a circuncisão da carne. É o Antigo Testamento, enquanto profecia, tentando superar-se a si mesmo enquanto instituição. Perfeito. Tá certo?
Mas o nosso tempo está agora encerrado. Que pena. Vamos deixar o resto para a semana que vem. Paramos em que versículo? Ah, aqui. Acabamos o capítulo 2º, não é? Então, para a próxima, vamos ver o 3º. Muito obrigado. Uma boa semana. Até lá, se Deus quiser. Até o próximo domingo, com a bênção de Deus.